Bom, então, né, gente, boa tarde, eu sou Débora, sou terapeuta ocupacional, me formei pela USP São Paulo, fiz residência em saúde mental pela Universidade do Estado da Bahia, e depois eu fiz outra residência em saúde materno-infantil pela Universidade Federal da Bahia. Bom, então, né, recebi o convite para falar sobre o SUS, sobre saúde mental. Vou falar um pouquinho também sobre TO, né? Vou vender meu peixe. E aí, na minha apresentação, eu já vou tentar contemplar algumas das perguntas que vocês fizeram, tá, gente? Mas se vocês acharem depois que não ficou claro, sei lá, não deu para entender, ou que vocês acharam que não foi contemplado, aí vocês me falam. Bom, vamos lá. Falar sobre o sistema de saúde é um pouquinho chatinho, assim, porque a gente tem que puxar um pouco de sociologia, de história, né? Não tem como falar da saúde sem falar das leis que garantiram a saúde como a gente tem hoje, né? Então, contexto do SUS, né? Ele foi criado pela Constituição de 88, pós-ditadura militar, né? E é conhecido como a Constituição Cidadã. Antes desse período, não tinha SUS, então já tinha tido de tudo. Mas uma das coisas é que a saúde, nessa época, era só para quem podia pagar, né? E depois de um tempo, só para quem estava trabalhando com carteira assinada. E aí, pós-Constituição, então, o SUS, né, que é um sistema universal, que qualquer pessoa vai ser atendido, pode ser estrangeiro, tá aqui no Brasil, passou mal, vai no SUS e vai ser atendido. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Tá. Bom, depois da... Eu não estou me ouvindo. Tá ouvindo normal sim, Débora. Tá, é que fez um barulho no fundo, aí eu não sabia se era aqui, se era aí, então vai, gente, vou continuar. Então, o SUS, né, ele foi criado pela Constituição de 88 e a Lei 8080 de 90 foi a lei que organizou o SUS um pouco como a gente conhece. Então, eu vou trazer essa citação aí só um pouquinho, porque as pessoas acham que SUS é só o posto de saúde, só o hospital. Mas, na verdade, o sistema de saúde, ele engloba um monte de coisa, né? É mais ou menos parecido com a educação. Então, mesmo que você seja aluno da escola particular, as leis, as normativas, elas são para todo mundo, né? Então, o SUS é mais ou menos por aí. Então, tem essa citação aí no site do Ministério da Saúde, né, que fala que a rede do SUS é bem abrangente, e além dos serviços mesmo de saúde que a gente conhece, hospital, UBS, tem algumas ações que estão na vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e assistência farmacêutica. E aí, para vocês, só um exemplinho do que todo mundo vê. Então, a vigilância sanitária, né, todo mundo sabe. Você vai lá num restaurante e aí tem uma plaquinha na porta, né, fechado pela vigilância sanitária, estava irregular, o alimento não estava adequado para o consumo. A vigilância ambiental também tem a ver com as zoonoses, com o controle de pragas, né? Então, campanha que tem de vacinação dos animais. A vigilância epidemiológica é o que está todo mundo ouvindo falar agora, né? Que é responsável por identificar quais são as doenças de maior circulação, aonde essas doenças estão, como é que faz para combater. Então, faz uma coisa como um planejamento mesmo, né? E aí, agora, na época do coronavírus, é só o que a gente tem, né? Boletim epidemiológico, aonde está, de que jeito, qual é a situação. A assistência farmacêutica também garante remédio a quem precisa. E aí, uma das iniciativas mais conhecidas é a farmácia popular. Esse esqueminha aí que vocês estão vendo é só para entender mesmo, gente. Não é que é assim que funciona na prática, essa piramidezinha, né?
Então, a gente tem, vamos dizer, os pilares de atendimento. Então, aqui embaixo, na atenção primária, é a UBS. A gente chama de porta de entrada porque todo mundo, em tese, deveria ser acompanhado pela UBS. As mulheres têm que ir no ginecologista, médico clínico, os homens têm que ir no médico clínico, as crianças no pediatra, que é aquele segmento da saúde como um todo, né? Não é só quando a pessoa está doente. A ideia é a gente cuidar antes dela adoecer, né? A atenção que a gente chama de secundária, né, que são os serviços de média complexidade. Então, ambulatório, se eu preciso de uma consulta de especialidade, no caso o CAPS, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e alguns hospitais menores. A atenção terciária já são os hospitais maiores, né, que são os hospitais para quando você precisa ficar internado, por exemplo. E aí, por último, que chama de quaternária, mas ninguém mais nem usa esse termo, que são aqueles grandes hospitais de referência, por exemplo, o HC, né, que já é, assim, com bastante leito de UTI, muito específico. Saúde mental, né, que é um pouco já da minha área. O que influencia na saúde mental das pessoas? A família, né, as relações familiares, como que isso aconteceu durante a vida da pessoa, influência, aqui vocês estão vendo essa figurinha aqui, né, que é uma moça fazendo várias coisas, então o cotidiano da pessoa, como está a pessoa no trabalho, se ela tem vida social, se ela tem lazer, tudo isso influencia na saúde mental. E aí tem um componente, vamos dizer assim, que é o componente do indivíduo, né? Tudo é relacional, então é parte das coisas que a pessoa vive, parte das coisas que acontecem com ela, e uma parte que é como ela entende tudo isso, como ela sente tudo isso, né? E vem daí, então, o sofrimento psíquico, né? Via de regra, a gente tem um jeitinho todo especial de deixar passar quando a gente não tá bem, né? A gente vai empurrando com a barriga até que as coisas não fiquem tão bem assim. Então, mais um pouquinho de lei aí, só um pouquinho também. No Brasil, a reforma psiquiátrica, né, a resposta à forma como cuidava da saúde mental antes, ela veio bem tarde, né, ela veio só em 2001. Pelo mundo, os manicômios já não existem, já não funcionam como antes, desde, sei lá, 60, 70, 80, né, do século passado. Isso porque, gente, acho que também todo mundo já deve ter escutado falar disso, até um tempo atrás, qualquer tipo de sofrimento psíquico, qualquer diferença que a pessoa apresentava do que a gente chama normal, era internada no manicômio. Né? Não tinha necessariamente um tratamento mesmo, era só tirar a pessoa ali do convívio. Né? E a gente sabe que, na verdade, isso é não cuidar. Se a gente acabou de falar que o que faz a pessoa sofrer tem a ver com as relações familiares, com amor, com violência, com trabalho, a gente tira a pessoa disso, deixa ela lá isolada num canto e depois devolve. Não está cuidando de nada, né? Então, para isso, para que esse trabalho seja feito, foram criados os CAPs, que se chama Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é uma casinha aqui no meio. A ideia é que o CAPS seja como se fosse uma casa mesmo, que fique perto da casa das pessoas, num bairro, que não tenha cara de hospital, que não tenha cara de prédio de saúde, exatamente para não ter aquela cara de manicômio que tinha antes. E aí, dentro da rede de saúde mental, tem várias outras coisas, né? A própria UBS, tem residência terapêutica, um hospital geral, que não é um manicômio, é um hospital que atende cardiologia, ortopedia e a saúde mental, se a pessoa precisa. Né? E essa rede aqui, bonitinha, do jeito que vocês estão vendo, que foi sendo criada aos poucos, ela virou lei em 2011. Então, se vocês forem ver, é tudo muito novinho, né? O próprio SUS é recente, a saúde mental como ela é hoje, ela é mais recente ainda. Eu não vou entrar aqui, gente, no mérito de tudo que acontece, que o SUS está sempre tendo que começar de novo, entra governo, sai governo, tira verba, e fica, enfim.
essa grande maluquice. Então, eu estou falando do que está na lei, de como a gente tem que tentar fazer as coisas funcionarem, tá? Então, pensando em CAPs mesmo, a gente tem 3 tipos de CAPs, que é o CAPs infanto-juvenil, o CAPs que atende adulto e o CAPs que atende pessoas que fazem uso e abuso de álcool e outras drogas. De que jeito que a gente atende nos CAPs? Basicamente, a gente faz visita domiciliar, né, faz atendimento em grupo e atendimento individual. O que vai decidir isso? A necessidade de cada pessoa, né? Tem gente que faz uma ou outra conversa ali individual, tá ótimo, né? Tem gente que vai precisar de bastante acompanhamento de grupo, que a gente vai ter que ir na casa, ver como é a relação com a família, né? Então, isso é uma passadinha do que a gente costuma fazer. Bom, então, o que nós temos como profissionais de saúde de nível superior? Né? Tem profissionais de saúde de nível técnico, né? Mas pensando aí nessas profissões, então, em 1998, o Conselho Nacional de Saúde fez um textinho ali dizendo: profissionais de saúde, assistente social, biólogo, biomédico, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, né? Que aí eu já vou começar a falar de mim. A TO, apesar de não ser assim, nossa, que profissão conhecida, né? Ela é uma profissão que veio junto com a fisioterapia. Tanto é que até hoje tem muita escola de graduação que a Fisio e a TO estão no mesmo departamento. O nosso conselho de classe é da Fisio e da TO. E aí, então, a regulamentação das profissões vieram juntas, né, em 69. E a definição, os pros aí, eu estou usando a Wikipédia, gente, mas eu vou justificar, a Wikipédia tem fonte, tá? A Wikipédia fez uma pesquisinha super bonitinha, pegou dos sites dos Crefitos, bem legal. Bom, então, como que a gente define, assim, né, a TO, assim, oficialmente? É um campo de conhecimento e de intervenção em saúde, educação e na esfera social. Então, a TO atua para a emancipação e autonomia das pessoas que têm questões, que têm problemas no âmbito físico, sensorial, mental, psicológico e ou social, que apresentam temporária ou definitivamente uma dificuldade de inserção e participação na vida social. Trocando em miúdos, a TO trabalha em inserção social das pessoas. Pessoas em vulnerabilidade, que romperam seus vínculos. Essa é a definição da profissão, né? Então, a nossa função já é trabalhar com pessoas que estão com algumas questões sociais. Acaba que a gente tem que fazer muitas discussões, né? Então, se eu estou pensando em inserção social, estou pensando em qual sociedade que eu quero inserir, por que eu quero inserir, o que eu tenho que trabalhar com essa pessoa, o que eu tenho que trabalhar com essa sociedade, que a sociedade não aceita essa pessoa. Então, é uma discussão filosófica aí bem complexa. Então, para dar um exemplinho para vocês, né? Aqui eu não sei se dá para ver direitinho. Aqui é um bebê prematuro numa incubadora com uma redezinha aqui balançando, que é uma das propostas de aconchego do bebê para ele se sentir no útero, né? Isso aqui é uma criação de uma TO. Aqui, então, seria na educação, né, que trabalha com educação inclusiva, que trabalha com adaptação do mobiliário, prescrição de cadeira de roda, essas coisas. Tem TO que trabalha com arte e cultura, a gente pode usar a arte e a cultura dentro dos nossos atendimentos, mas tem TO trabalhando na arte e na cultura. E a abordagem de pessoa em situação de rua, que é a abordagem mais conhecida da TO social, né? Mas tem TO também que trabalha com grupos, com refugiados, né? Com alguns grupos sociais específicos também. E aí, uma frasezinha, assim, que eu gosto de terminar com uma frasezinha bonitinha, né? Uma frase do Bertolt Brecht. Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural.
nada deve parecer impossível de mudar. Eu queria deixar esse recado para vocês, meninas, porque eu fiz escola pública, né? Eu estudei escola pública a minha vida inteira, nunca cursei particular. Decidi que eu tinha que fazer a Universidade de São Paulo, porque eu não ia ter condição de pagar mensalidade de TO em nenhuma universidade paga. E fui com a cara e com a coragem, gente. Fui atrás de bolsa, eu consegui todas as bolsas possíveis durante a graduação. Eu morei na cidade universitária, eu consegui bolsa alimentação lá, eu consegui trabalho na universidade para ir me sustentando, me virei em mil. Depois que fiz a minha graduação, fui para a residência. A residência é uma experiência muito legal de formação. E como ela é 60 horas semanais, você tem uma bolsa auxílio para se manter durante a residência, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente não tem condição, que isso é para quem tem dinheiro, né? Que estudar na universidade não é para gente, né? Ou, nossa, eu queria muito fazer aquele curso lá, mas aquele curso eu não vou conseguir porque é curso de quem tem dinheiro. Então, eu vou fazer uma outra profissão só para conseguir um trabalho, né? E acho que se vocês têm um sonho, tem que ir atrás mesmo, gente. Tem que lutar. Não é fácil, não vou dizer para vocês, assim, eu era minoria, né? A maioria das pessoas vem de escola particular, tem uma vida confortável e tranquila, tem tudo na mão, né? Mas a gente está aí para mostrar que a gente também tem direito, né? Que é uma universidade pública, né? A gente tem direito de acessar. E aí eu falei que eu ia contar, então eu vou contar, só para terminar, que eu já falei demais, né, gente? Eu vou contar uma anedotinha de como que eu descobri a TO. Eu tinha uma amiga, eu estava no primeiro ano do colégio, e a minha amiga já estava no último, e ela estava enlouquecida para saber o que ela ia prestar, que vestibular, para qual carreira. Aí eu pensei, não, eu não vou esperar chegar no terceiro ano para eu ficar que nem ela. Então eu, no primeiro ano, um dia, saí eu fazia magistério na época, saí mais cedo e fui passar na biblioteca. Peguei o livro Guia do Estudante, dei uma folheada nele, fechei e abri. Aí eu abri uma terapia ocupacional, li, olhei e falei, pronto, gente, é isso que eu quero, pronto. Juro, gente, que foi assim que eu descobri a TO. Eu vou passar para vocês certo, aqui. Tá vendo? Você viu, menina? E aqui só as referências, eu vou passar rapidinho, né, gente, que não dá para ver, mas depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo os slides. Enfim. Ô, Débora, dentro de tudo que você falou, sabemos que você deve ter passado vários desafios para chegar até onde você chegou. Fala pra gente, no seu curso, qual foi o maior desafio que você enfrentou? E na sua profissão, qual é o seu maior desafio que você enfrenta? No meu curso de graduação, o mais difícil é porque eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Nem para tirar xerox de material, para livro, para nada. Então, o que eu fazia? Eu pegava emprestado das minhas amigas, ia lendo, só que é claro que antes da aula elas queriam ler, né? Então, eu só tinha para ler depois da aula. Então, na aula eu ficava muito atenta, anotava tudo. E aí, depois eu pegava para ler, pegava o material emprestado. Aí, você imagina, um curso integral, né? Então, a gente tinha semestre que a gente tinha 10 disciplinas, né? Então, é isso aí, gente. Era na correria. Acho que isso foi o mais difícil mesmo, assim, ter que me virar no curso, assim, ficar atenta nas aulas, cansada pra caramba, chegava super cedinho, anotava cada palavra. Do curso foi o mais difícil. Agora, da minha profissão, o mais difícil, na verdade, é lidar com as políticas públicas, assim, porque eu sou funcionária da Prefeitura de Osasco. Então, cada vez que muda a gestão, eles mudam as coisas e aí a gente fica um pouco sem recursos para trabalhar, né? Eles vão, às vezes corta financiamento mesmo, né? Às vezes tiram os profissionais do serviço, então quem está lá fica com uma demanda muito grande. Eu tô aqui olhando, gente, tentando lembrar das perguntas que vocês me mandaram. O Fábio fez essa pergunta. Débora, a gente pode. Eu até chamo as meninas mesmo para elas fazerem, né? Não sei. Acho que pode ser.
A Carol tinha mandado aqui 4 perguntas. Carol, tá aí? Pode abrir o microfone, Carol? Oi, posso? Você quer fazer as perguntas? Pode fazer aí. Então ela mandou aqui, ó. Como é trabalhar no SUS? Tem muita diferença entre o SUS e os hospitais particulares? Olha, eu nunca trabalhei em hospital particular. O que eu já fiz foi fazer atendimento individual que era particular. Então, é ali, né, na relação direta com a pessoa. O que eu sei que tem de diferença, e eu digo isso porque conheço pessoas que trabalham, a diferença é que o hospital particular não necessariamente ele está preocupado com a qualidade, está preocupado com a quantidade. E em satisfazer a pessoa que está sendo atendida, mesmo que isso não seja terapêutico. Então, por exemplo, quando eu estou no SUS, eu tenho um compromisso com a saúde, com a política pública de saúde, e eu posso me valer disso. Então, às vezes, terapêutico é dizer para uma pessoa tudo que ela não quer ouvir, por mais difícil que isso seja. Só que se eu estou num hospital privado e eu não posso contrariar o cliente, que aí já não é mais nem paciente, nem usuário do serviço a cliente, isso dá uma complicadinha, né? Ou, por exemplo, eu no SUS eu faço meu horário. Se eu achar que eu tenho que atender alguém por 1h30, 2 horas, eu vou atender. No hospital particular, você tem meia hora para atender e pronto, né? Você não pode, não tem essa liberdade de aumentar seu horário, por exemplo. Uma segunda pergunta. Como é lidar com saúde mental? Olha, gente, fácil não é, mas eu gosto muito, assim, é muito interessante, porque são desafios que cada caso, cada situação que a gente acompanha é diferente, né? Então, isso faz você estar o tempo todo pensando e procurando e discutindo com outras pessoas, e aí às vezes você está discutindo um caso em equipe e alguém fala uma coisa tão óbvia, assim, você já pensou em conversar com a mãe dessa pessoa? E você fala, nossa, é mesmo, assim, né? Eu podia ter feito isso antes, né? Então, assim, é para quem gosta. Acho que a primeira coisa é para quem gosta. Quem não gosta de saúde mental, quem vai para lá só porque chamaram, não fica, não dá certo, porque tem que ter um comprometimento ali, né? E tem que estar bem da sua saúde mental também, né? Porque não dá para você trabalhar sendo paciente. Ali não, ali você é profissional, né, gente? Mas eu gosto muito, assim. Outra. Como se estuda pacientes em um curto período de tempo? Ah, então, gente, não se estuda. Não se estuda, assim. Quem chega achando que tá tudo, que já sabe de tudo, tá no lugar errado, assim. Gente, eu vou tomar cuidado, eu falo muito mal de médico, mas eu juro para vocês que não são todos, é só por uma experiência mesmo, assim. A psiquiatria, basicamente, é uma grande tabela, né? Você chega lá dizendo uma coisa, o médico vai puxar na tua tabela que nome tem aquela doença e vai te dar um remédio, né? É claro que não são todos os profissionais, mas tem muitos profissionais que se escondem atrás dessa suposta tabela aí, né? Mas eu, por exemplo, não sou capaz de dizer em uma conversa que diagnóstico que a pessoa tem, né? Eu não estou nem preocupada com isso, estou preocupada com a felicidade dela, com a qualidade de vida dela, né? Então, é um negócio, é um trabalho que você, a menos que a pessoa chegue lá para você muito bem, né? Porque eu trabalho só com casos graves, em crise, então se a pessoa chegar muito bem, eu vou saber que ela está bem. Mas senão eu vou marcar um outro atendimento, eu vou conversar com outro colega, eu vou ler no prontuário, eu vou ligar para quem já atendeu ela antes. Não tem, gente, curto período de tempo, não tem. O ser humano vive em constante mudança. Como que se acompanha as mudanças de um paciente? Ainda bem, né, gente, que a gente muda, né? Vamos começar do começo. Gente, é uma mudança atrás da outra, assim, mas acho que a gente tem que ter uma medida entre o que é nosso e o que é dele. Tem coisa que a gente não vai acompanhar, que a gente não vai ficar sabendo,
entendendo que o meu papel de terapeuta é fazer com que ele pense nas coisas dele, com que ele chegue às conclusões, com que ele tome as decisões da vida dele, mude de casa, troque de marido, não sei, né? E cada um aí vai ter suas questões, saia do emprego, arranje outro emprego, né? Então a gente vai acompanhando assim, faz um atendimento ou outro, vê quais são as questões que ele traz para a gente, mas isso é dele, né? Do fórum íntimo dele, assim. Sim. Aí tem duas perguntas que foi a Larissa Stabile que mandou. Larissa, manda um oi. Oi, Oi, você quer fazer a pergunta ou você quer que eu leia? eu posso fazer. Manda ver. Eu vou fazer só a segunda pergunta, porque a primeira ela já respondeu. Tá. Qual foi o tratamento mais complicado e por qual motivo? Olha, o mais complicado foi o primeiro. O primeiro que eu atendi como profissional mesmo, né? Quando na graduação era estágio, tinha professores acompanhando. Eu fiz atendimentos individuais, sozinha, mas era uma outra cara. Agora, na residência, que eu já era profissional, o primeiro caso que eu peguei foi um caso, assim, muito difícil. Até hoje, é um caso que me ensinou muito e que eu uso, assim, que eu lembro as coisas que eu conseguia discutir, conversar, propor, para o que eu faço hoje com outros usuários, assim, que eu atendo. Não, o primeiro foi, ó, caprichado. Você não pode entrar em detalhes desse primeiro caso? Tipo, o que que você fez? Posso, Como posso. foi? Eu estava morando em Salvador, né? Salvador tem uma tradição muito triste de terem manicômios muito grandes, assim, muito grandes. E aí também, gente, vamos pensar que quem ia parar em manicômio não era só doido, né? Doido, aquele doido que tá na rua quebrando, não era. A família achou que a pessoa homossexual tá dando trabalho, fingia que a pessoa era doida, pagava e ela ia para o manicômio, né? Pessoa com epilepsia, sei lá, tem um bicho ruim que encostou, qualquer coisa, epilepsia, neurológico, toma remédio e fica bem, né? Ia para manicômio. Então, os manicômios eram um grande depósito, né? Na época da ditadura militar, preso político, manicômio, né? Tem muita gente que morreu nos manicômios porque era um jeito de sumir. E também tinha isso, as famílias botavam a pessoa lá e esqueciam ela lá para sempre. Então, Salvador, os CAPs de lá eram com pessoas que estavam muito cronificadas, assim, né? Já tinham passado boa parte da vida levando choque, tomando remédio que nem precisava, hipermedicado, que chegaram a apanhar mesmo, castigo físico, né? Eu já tinha voltado a morar em São Paulo, teve uma denúncia de um hospital que ainda funcionava em Salvador, que as pessoas andavam sem roupa pelo pátio, que era uma cama num quarto com 5 pessoas, que a comida era uma panelona assim grande que eles botavam no meio do pátio para as pessoas irem comer, né? Então é um negócio assim que não é bonito, né? Então por isso que eu digo que o Brasil atrasou muito, né, para fazer reforma psiquiátrica e quando fez ainda fez meia boca, né? Tem hospital ainda funcionando, que até hoje tem denúncia, investigação, né? E aí o que acontece é que esse caso era um rapaz que ele vinha disso, então ele já tinha passado por tudo isso. E aí chega uma hora que a gente também não consegue saber se a pessoa está muito desorganizada, né? Se ela tem mesmo, se a esquizofrenia dela é muito, que não reage com remédio, ou se ela sofreu tanto na vida que a gente tem que diminuir as nossas expectativas e ir ali, assim, com o mínimo possível, mínimo de ganho. Então ele chegava sempre muito sujo, né? Ele tinha uma coisa de ficar andando pela rua e levar lixo para casa dele. Levava lixo, achava cachorrinho perdido, o filhote levava, e aí ele não cuidava, o cachorrinho morria, lá ficava. Era um terror, assim. Então, por exemplo, quando a gente conseguiu que ele tomasse banho, meu Deus, que vitória, né? E ele chegava sempre muito, muito delirante, assim, muito persecutório, dizendo que a polícia ia pegar, que a polícia ia fazer. Então eu sentava quando ele chegava, atendia ele, e a gente começou a fazer o jornal do CAPES. E eu, é claro, que não ficava dizendo, não, isso é da sua cabeça, isso não existe, né? Eu sentava e falava assim, ah, é mesmo? Então me conta.
E aí ele ia falando e eu ia escrevendo. Ele só trazia conteúdo da polícia que invadiu, que matou, que fez, que entrou, a gente escrevia. E aí, às vezes, ele falava de futebol, né? Não sei qual time que ganhou de não sei qual time, Bahia, Vitória, não sei o quê. Aí a gente escrevia e ele se sentia o repórter do CAPES. Incrivelmente, toda vez que a gente fazia isso, ele passava o dia melhor, mais organizado, conseguia conversar com as pessoas, comer, interagir, participar dos grupos, né? E aí tem uma coisinha assim também que sempre acontecia, que o pessoal também, às vezes, né, gente, tem vontade de namorar. E ele tinha uma moça da cabeça dele, total da cabeça dele, que era uma moça loira, muito bonita, chamava Patrícia ela. E aí eu já sabia que ele estava entrando em crise quando ele começava a ver a Patrícia, que a Patrícia estava indo atrás dele, que a Patrícia estava lá, que ele encontrou com a Patrícia. E aí, às vezes, eu era a Patrícia, eu virava a Patrícia. Então eu tinha que dizer para ele que eu não estava lá para namorar, né? Que meu papel não era esse. Que é muito diferente de dizer, não, mas eu sou doutora e você é paciente, né? Isso não é justificativa para ninguém, né, gente? A justificativa é, eu não estou aqui para namorar, não é esse meu trabalho com você. Então, eu tinha que atender ele de pertinho, eu tinha que ali apostar no vínculo mesmo, atendimento individual, eu ia com ele, ajudar ele a tirar o dinheiro do banco, porque ele gastava tudo em H2O, né? Essas coisas assim, então eu tinha que estar perto dele, eu tinha que acompanhar ele, e o tempo todo dizer para ele, não, você não pode me beijar, não, você não pode me encostar, não, não vou namorar pelada, né? Não vou fazer essas coisas. Então foi, mas é isso, assim, quando eu saí de lá, porque daí acabou a residência, eu fui para um outro CAPES, depois fui para outra residência. Quando eu saí de lá, eu fiquei sabendo que ele estava ótimo, que a casa dele estava limpa, que um outro rapaz que também era do serviço foi morar com ele, que daí um deles conseguiu trabalho, então conseguia ter comida em casa, conseguia ter cama, conseguia, nossa, assim, uma realização, sabe? Um ganho incrível. Ah, que bom, foi uma experiência marcante, mas que deu certo, pelo menos, né? É. Ô, Débora, uma dúvida minha agora. Já teve algum atendimento que você sentiu medo? Assim, medo do Olha, paciente, medo, sei lá. então, eu, na verdade, eu sou meio destemidona, assim. Eu não tenho muito medo, não. Pode o cara ser grandão, tá muito doido, tá ameaçando, eu não tenho muito medo, não. Porque eu aposto muito no vínculo, né, Mari? Tem uma coisa assim, se o cara tá muito doido quebrando tudo e ele nunca me viu na frente, eu sou qualquer um ali. Mas se é alguém que eu estou atendendo, geralmente, mesmo na crise, a pessoa consegue te manter como um foco. Então, você às vezes consegue manejar ali, conseguir que a pessoa não agrida só de conversar. Mas quando isso é para mim um indicador. Se eu estou sentindo medo da pessoa, se eu estou achando que a pessoa está ameaçadora, a chance dela me agredir é grande. Isso é o meu. Eu tenho que estar atenta em mim, né? Assim, na relação. E aí teve uma moça que eu atendi que ela estava muito exaltada porque eu não estava fazendo o que ela queria, que ela não era necessariamente desorganizada do pensamento, né? Ela tinha uma gravidade que era outra, e ela começou a me ameaçar, que ela ia me bater, que ela ia não sei o quê, porque eu não estava fazendo o que ela queria um relatório X lá. E aí bateram na porta e perguntaram se eu estava bem, o pessoal da equipe. E aí eu falei assim, entra, aproveitei assim, falei, ó, entra, porque ela tá me ameaçando, eu quero testemunha, mais nada. Eu já sabia que ela ia pra cima de mim. E aí o Bora, ela veio mesmo, veio para me bater, ele segurou, a gente já chamou a equipe, veio todo mundo logo. Mas isso é uma coisa assim para você ficar atento, né? Se você trabalha na saúde mental e tem uma hora que você tem medo, isso é indício de que pode, né? E também, gente, é interessante dizer que tem muitas pessoas que falam, porque é doido, não dá nada, posso fazer o que eu quero, né? Vou bater mesmo, né? A gente escuta muito isso. E aí cabe a gente trabalhar com a pessoa que não é bem assim. Uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que quer te bater porque acha que você é um ninja, é uma coisa. Uma pessoa que te ameaça porque você não está fazendo o que ela quer, né? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela tem um certo discernimento já, né? Ô, Débora, tem duas perguntas para fazer para ti. Uma é curiosidade minha mesmo. Porque, pela nossa profissão, a Mariana está aí de prova, que é difícil a gente separar escola de casa.
que sempre a gente acaba trazendo as coisas da escola para casa e fazendo o serviço em casa. No seu serviço é mais complicado porque ele mexe com o psicológico. Como separar isso? Aquilo do seu trabalho com a sua casa, a parte profissional com a sua parte social. E o segundo, você falou da profissão que é praticamente, não sei se é a palavra correta, é interagir novamente a pessoa à sociedade. Como fazer uma interação da pessoa na sociedade se às vezes ela foi excluída pela própria sociedade? Nossa, que ótima pergunta. Ó, separar da nossa vida pessoal não tem muito, né? Assim, realmente é muito difícil. Eu, pessoalmente, faço um trabalho desde a graduação de entender que eu sou profissional e que não é mudando, não é sendo profissional que eu vou mudar o mundo. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que vai fazer TO achando que vai revolucionar, que vai implantar o socialismo sendo terapeuta ocupacional, né? Então as pessoas têm que entender que ali como profissional não é essa a função dela. Ela vai conseguir interagir ali com uma pessoa, com duas, né? Com o usuário, com a família. Então a primeira coisa que eu tento fazer é separar o que eu acredito pessoalmente, né? Assim, para minha vida, o que eu quero, o que eu falo para os meus filhos, né? Para o que eu sou como profissional. E a segunda coisa bem prática é, gente, eu tento não contar dos casos, das coisas, do que aconteceu no trabalho, assim, eu tento mesmo, assim, aí eu começo a falar e falo, não, para, não, desliga a chavinha, porque senão, e, gente, fazer terapia, né? Fazer terapia, assim, sempre, porque é pesado, assim, né? Se você não tem muita clareza, porque às vezes tem bastante usuário que você vai atender que ele vai no seu ponto fraco, assim, mesmo, assim, de olhar para você e dizer, nossa, que espinha, você tá ridícula hoje, hein? Se você não tá muito bem com você aí, você, né, ou então até coisas mais sutis, né, de dizer, porque seu pai nunca gostou de você mesmo, sei lá, algumas coisas assim, e é no seu ponto fraco, não é uma coisa genérica, né, aquela coisa da habilidade ali da relação humana, são pessoas que estão, né, aí, né, são os problemas dessas pessoas são as questões das relações humanas, né, então se você não tiver muito bem com você mesmo, você pode descer a ladeira, né? E aí a outra pergunta era na sociedade da exclusão, né? Olha, na prática mesmo, eu vou trabalhando com o que a pessoa me traz. Mesmo que a pessoa seja isso, né? Essa pessoa, eu falo da carreira psiquiátrica, né? Que já foi internado, que já levou eletrochoque, que chega uma hora que a pessoa mal consegue conversar com você, fica muito parecido mesmo com uma deficiência mental, né? Que tem a ver com os anos de sofrimento e não com uma coisa que ela tinha mesmo, né? Mas mesmo assim, eu vou lidar com o que a pessoa me traz. Então eu pergunto, quando a pessoa não sabe mesmo o que dizer, eu digo, o que você precisa para ser feliz? Meu trabalho aqui é te acompanhar em alguma coisa que vai melhorar a sua vida. Então, se a pessoa diz, eu quero namorar, e eu já tive várias pessoas que disseram, eu quero namorar, eu falo, tá. Quando as pessoas querem namorar, elas fazem o quê? As pessoas, quando elas querem namorar, elas vão num lugar, elas saem, então é isso que você quer? Vamos fazer. O que você acha? Onde você pode ir? Né? Então, eu vou trabalhando, assim, específico. Quero trabalhar. Né? Quero... Eu ainda acho que na saúde mental é um pouco mais fácil. Eu acho que trabalhar com pessoas em situação de rua é mais difícil, porque é o limite da exclusão mesmo, né? Não tem trabalho, não tem família, não tem moradia, não tem nada, né? Mas com a saúde mental eu ainda consigo ir por esse caminho, assim, de ir trabalhando com a pessoa o que ela quer. Ô, Débora, dos casos assim que você já teve, qual que você sente mais orgulho, assim, que você olha para trás e fala, nossa, valeu a pena todo o trabalho que eu tive aqui com essa pessoa, esse acompanhamento que eu fiz? Nossa, tiveram alguns. É engraçado, porque a gente quase não tem muita história de sucesso assim, né? Meu Deus, né? São coisas pequenas. Esse de Salvador que eu estava contando para vocês foi um que eu falei, nossa, gente, eu estava lá, eu ajudei, sabe? Eu me senti assim, super importante. Mas tem uns casos assim, né?
Gente, essa história mais bonita aconteceu no CAPS, assim. Era uma família, né? As duas irmãs tinham problemas de saúde. Uma delas tinha mais a ver com deficiência mental mesmo, nem tanto sofrimento psíquico, mas não tinha um lugar para ser acompanhada, foi sendo acompanhada pelo CAPS. A mãe foi ficando muito mal no processo, a mãe não tem questão nenhuma de saúde mental, mas ela foi se desorganizando, a gente chegou a ter que medicar, elas viviam numa situação de saúde, assim, de limpeza da casa horrível, e elas estavam, a gente praticamente, a equipe fazia mais do que uma equipe de saúde, assim, tinha momentos em que elas só comiam porque a gente levava comida para elas, assim. Para fazer elas virem no CAPS, tinha que ir uma ambulância buscar e trazer, um super esforço. E aí, gente, a gente conseguiu uma residência terapêutica para elas, que é um negócio assim. A residência terapêutica oficialmente é só para quem foi internado por muito tempo e que não tem vínculo com a família, né? Porque fecharam os manicômios e tal. Então a gente, nossa, ao contrário de tudo, conseguimos uma residência para elas. Quando elas estavam para ir para a residência, o filho da mãe das meninas, da irmã, o meio-irmão delas, que ela teve quando ela morava no Pernambuco, ela veio para São Paulo e deixou ele lá com 3 anos. Ele encontrou ela, veio para São Paulo, arrumou tudo para levar elas embora, tudo, assim, foi atrás de documentos. Gente, a gente falou, gente, desfecho de novela mexicana, assim, no último momento deu tudo certo, foi incrível. A mãe das meninas, que assim, ela era aquela tipo de pessoa que quase não falava, não ouvia, estava sempre gritando, gente, ela estava ótima, arrumada, de banho tomado, maquiada, assim, nossa, incrível. E aí foram embora ontem para Pernambuco, aí tiraram as fotinhas no aeroporto, no avião. Nossa, essa história foi. Tá todo mundo da equipe assim, sabe, pronto, valeu a pena, Ai, que bacana. Eu queria abrir para as meninas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição, se vocês quiserem fazer algum agradecimento também, porque a gente está quase encerrando, né? Falei demais, né, gente? Vamos, meninas, podem abrir o microfone para falar, quem quiser falar alguma coisa. Ou mandar no chat também. Tô olhando. Não? Eu adorei a aula, foi muito, muito, muito importante. Que bom, obrigada. Que bom, obrigada. A Stephanie também colocou que adorou. Que legal. Pode vir, te dou todas as dicas, viu? Pode ser TO, gente, a melhor profissão do mundo. É isso aí. Débora, obrigada mesmo pela participação, viu? Pela sua disponibilidade, né? Pelo seu tempo, de ter vindo aqui conversar conosco. É isso que faz a diferença dentro da nossa escola, viu? Obrigada mesmo. E com certeza fez diferença, né? Hoje, no dia delas, no nosso dia. Com certeza vai fortalecer muito mais o sonho de cada um deles, porque para seguir a carreira que eles estão pretendendo. E é uma outra vitória que você está tendo também. É o maior público que nós já tivemos, né, Fábio? É o maior público. É mesmo? Então, gente, eu queria dizer, assim, eu fiquei muito feliz, assim, eu adoro falar da TO, adoro falar da saúde mental, adoro explicar como funciona, porque acho que as pessoas realmente não conhecem, né? Assim, tem uma outra visão do que acontece, de como é na prática, né? Nossa, fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz de participar, assim, pelo convite. Nossa, agradeço demais mesmo. O que precisarem, se tiverem mais dúvidas, se quiserem, né, perguntar, se não ficou claro, se quiser depois acessar os textos, né, as leis, tem lá no finalzinho. Quiser dica da TO, viu, gente? Estou aqui. Tá ótimo, Débora. Obrigada mesmo pela participação, viu? Muito obrigado mesmo. Foi show. Foi show. Obrigada, gente. Meninas, obrigada pela participação de vocês também. Vamos persistir aí na nossa eletiva, né? Conhecendo a medicina, cada semana com um tema diferente, né, Fábio? Sim, com certeza. E é isso aí. Próxima semana a gente tenta aí um
convidado. Vamos ver se a gente consegue no mesmo patamar do que foi dessa semana com a Débora, né? Mas aí depois a gente entra em contato com vocês e posta lá no grupo durante a semana, tá bom? E é isso aí. A gente vai encerrar, então. Obrigada, viu? Obrigada, Débora. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Tchau. A gente vai Vocês vão querer os slides? Acho que você já tem, né, Mari? Eu passo para elas, eu posto no grupo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Débora? Tchau, gente. Obrigado, Tchau. gente. Tchauzinho, boa